Pessoal, então continuando a nossa aula, que a gente está relacionando a importância das estrelas com as atividades humanas, em especial o Sol, porque é a estrela do nosso sistema solar. Aqui na página 45 da nossa apostila, ele está relacionado a atividades humanas com o Sol. Né? A gente sabe que existem muitas atividades envolvidas aqui pelo homem, onde o Sol é fundamental, tem um papel fundamental nessas atividades. Então, acompanha comigo a leitura. A humanidade não existiria, pelo menos da forma que conhecemos, se não houvesse o Sol. Desde a antiguidade, nossas atividades estão diretamente relacionadas com a presença da luz solar. Com o passar do tempo, a utilização desse recurso ficou cada vez mais eficiente e, somada aos avanços tecnológicos das últimas décadas, tornou-se importante para a economia energética no mundial. Bom, uma das coisas que o Sol faz, além de tudo aquilo que a gente comentou, né, de aquecer o planeta, manter a temperatura adequada, é a geração de energia. Hoje a gente sabe que existem as placas fotovoltaicas, que algum de vocês tem em casa, e essas placas, a partir da radiação solar, conseguem converter isso em energia térmica e converte em energia. Ou seja, o Sol ele é assim uma fonte renovável e limpa de energia. Então é muito importante o Sol na parte da energia mundial, tá? Então, quando a gente fala de energia sustentável, energia renovável, o Sol ele vem aí quase que em primeiro lugar nesses tipos de energias limpas, muito importante no mundo que vivemos hoje. Na pergunta 1 ele fala o seguinte: além do uso da radiação solar para a geração de eletricidade, cite outras atividades que estão diretamente relacionadas à presença do Sol no planeta Terra. Quais seriam outras atividades, além da geração de energia, cruciais para o ser humano aqui na Terra? Dá para a gente imaginar várias, né? A gente já disse o calor, agora entramos em energia e também na parte dos alimentos, na agricultura, né? Se a gente for parar para pensar nas plantas, nos vegetais, que são fontes de alimento para os seres humanos e para muitos animais na Terra, elas não existiriam se não houvesse luz solar, né? Só para a gente parar para pensar na fotossíntese, né? Que é a forma que a planta tem de conseguir o seu próprio alimento. São seres autótrofos, então eles conseguem o seu próprio alimento a partir desse fenômeno da fotossíntese que eles realizam. E se não houvesse luz solar, eles não iriam fazer isso, não iriam garantir alimento para a gente, nem mesmo oxigênio. Então, o ser humano depende da agricultura, depende da eletricidade, depende da temperatura adequada, tudo isso gerado por uma única estrela, o Sol, né? Na próxima página, né, ele está falando um pouquinho da agricultura. Na agricultura, atualmente a radiação solar é utilizada como fonte de energia renovável térmica e elétrica. No Brasil, essa tecnologia tem ganhado muitos adeptos, né? Que são as placas solares, que muitas pessoas estão instalando em residências, que isso ajuda a diminuir as contas de eletricidade e é uma energia limpa e renovável, né? Uma coisa fundamental hoje no planeta, né? Aqui nessa parte vai falar um pouquinho também sobre a fotossíntese, né? Os seres fotossintetizantes, que eu acho que a principal importância do Sol é em relação a isso. Sem a fotossíntese não haveria existência de vida na Terra, isso já é comprovado. Muito óbvio, né? A Terra só começou a surgir vida depois que existiu a fotossíntese. Começou a diversificação de vida na Terra depois da fotossíntese. Tá bom, gente? Nesse quadro, acompanha comigo, ele está explicando um pouquinho da fotossíntese, como é que ela ocorre. Olha lá. Nós temos uma folha, essa folha ela está representando seres autótrofos, tá? Fotossintetizantes, todos os vegetais. Tá? Então essa folha não é simplesmente a fotossíntese ocorre somente na folha, não, é só uma representação de seres vegetais, tá bom? Então a folha é um exemplo de ser vegetal, ele recebe, olha lá, a luz solar, recebe o dióxido de carbono, recebe água que vem das raízes, com isso ele realiza a fotossíntese, produzindo duas coisas. Ele produz o oxigênio, que é como um subproduto da fotossíntese, e esse oxigênio vai ser liberado, e é aí que a gente utiliza o oxigênio. E ela também produz a glicose, tá? Que não está sendo mencionada aqui, deve estar sendo mencionada em algum lugar.
mas ele produz a glicose, que é a fonte de energia da planta. É óbvio, se a planta faz fotossíntese, ela faz isso por algum motivo. E qual que é o motivo? Conseguir energia. Então o que ela faz? Ela pega o gás carbônico que está na atmosfera, pega a água que vem da raiz, pega a luz solar, capta a luz solar. Ela possui alguns pigmentos, algumas células específicas para isso, como o cloroplasto, tá? Organelas especiais para isso, que captam a luz solar, junto com o gás carbônico e junto com a água. Isso tudo vai se transformar em duas coisas. Uma, ela vai precisar, e é por isso que ela faz isso, que é a glicose. Ela vai utilizar isso como fonte de energia. E por quebra, por sobra, ela acaba produzindo o oxigênio, que libera para a gente. Então olha só, a planta ela não produz o oxigênio pensando, vou produzir o oxigênio para os animais consumirem e conseguirem respirar. Lógico que não. A planta ela quer a glicose, ela quer fazer fotossíntese para consumir a glicose que vai ser produzida. O oxigênio é uma sobra, é uma consequência da fotossíntese e ela tem que liberar, né? E isso deu certo, que nós animais vamos utilizar, né? Então não é o objetivo da planta, não é liberar o oxigênio, e sim consumir a glicose. Bom, gente, a nossa apostila, ela basicamente termina aqui, tá? Termina aqui. E aí começa o aplicando o seu conhecimento lá na página 49. Bom, gente, então o aplicando o conhecimento eu gostaria muito que vocês fizessem para a gente conseguir aplicar o nosso conhecimento, é óbvio, né? Fixar o conteúdo de uma maneira mais fácil, tá bom? Qualquer dúvida em relação a esses exercícios aplicando o conhecimento, podem mandar mensagem na agenda, tá? Que eu vou estar disponível para ajudá-los. Beleza, gente? Então, eu quero que vocês terminem aí, façam o aplicando o conhecimento. Olha só, nossa piscina não acabou aqui. Agora é que eu vi que tem mais parte, olha só. Tá, eu já achei que tinha terminado, mas não. Tem como cortar a produção? Acho que não tem como cortar não, né? Não faz mal. A gente tem mais uma parte aqui, nem vi. Então, façam essa parte de aplicando seu conhecimento que está relacionado às estrelas, né, energia que a gente viu até agora, a importância do Sol, atividades humanas, enfim. E aí qualquer dúvida, me mandem. Bom, na próxima aula a gente corrige e eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima.